Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai continuar a nossa série tutorial de imposto de renda, falando pela primeira vez de imposto de renda no exterior, né? Então, para quem conhece, eu comecei a investir no exterior ali finalzinho de 2019, então ano passado eu já coloquei alguma coisa de exterior na declaração, mas bem pouco, acho que nem tinha proventos, né? Então esse é o primeiro ano que eu estou fazendo de fato a declaração completa, bonitinha. E é por isso que agora eu vou trazer os vídeos para vocês, né? Como eu falei, eu só trago aqui os vídeos daquilo que eu tenho uma base boa para falar, né? Não vou comentar sobre assuntos que eu não tenho conhecimento. Então vamos falar essa semana sobre a declaração de estoques e REITs no exterior, tá? Não vou abordar outros tipos de investimento, porque não é o escopo aqui do canal também. Essa declaração, ela é obrigatória, então todo mundo que investe no exterior tem que declarar, mas é importante dizer que você vai declarar aqui para a Receita no Brasil, tá? Você não vai declarar para a Receita americana, não tem nada que você precise informar ou declarar para a empresa americana, a sua declaração é toda aqui no Brasil. E aí, assim, né, eu vejo hoje que o objetivo principal do vídeo hoje ele vai ser bem introdutório, tá? Eu vou entrar em mais detalhes nos vídeos específicos ao longo da semana, hoje eu vou dar um panorama geral, e o principal mensagem é acalmar vocês, porque muita gente acha que é muito difícil, que é muito complicado declarar no exterior. É basicamente os mesmos princípios de declarar no Brasil, não é muito diferente de declarar no Brasil. O que vai ser diferente é basicamente o câmbio, porque essa declaração aqui ela é toda em reais, né? Então, por exemplo, aqui em bens e direitos é tudo que você tem está em reais, inclusive se eu criar aqui rapidinho um item em dólar, né? Que até depois a gente vai falar dele, depósito bancário em conta corrente no exterior, que é onde você vai declarar o dinheiro que tem na sua corretora, o valor está em reais aqui, né? E claro, na tua corretora vai estar em dólares. Então, esse câmbio, essa conversão de dólar para real é o principal dificuldade. Não é nem dificuldade, mas é o item que vai diferenciar, né, principalmente a declaração. Mas os princípios são os mesmos. A questão aqui de bens e direitos, você colocar, né, as posses, aquilo que você tem nos rendimentos isentos, na verdade é um pouquinho diferente o local, mas os rendimentos é a mesma prática, a mesma teoria também. Aquilo que entrou novo para o seu patrimônio, ganho de capital, mesma história. Então, assim, tudo o que eu mostrei nos vídeos passados se aplica para o exterior, tá? Claro que eu vou mostrar aqui o que tem que fazer de diferente, mas o resto, a lógica, né, de como fazer o custo de aquisição, os eventos acionários, split, desdobramento, né, é tudo igual, não tem diferença. O que vai ter diferença é na questão do câmbio, é na questão dos informes, né? Lá não vai ter informe bonitinho igual tem aqui, porque no exterior não está nem aí para a Receita do Brasil. Então a corretora, os ativos lá no exterior estão nem aí para a Receita brasileira, não tem que comunicar nada para a Receita brasileira, então eles não fazem um informe bonitinho igual a gente tem aqui. Gastei horas falando, né? Pega o informe, copia do informe para declaração no Brasil, para agora no exterior não tem. Então você vai pegar os relatórios que tiverem disponíveis na sua corretora e vai usar eles. É bem tranquilo também, sem estresse, tá? Mas a principal mensagem é essa, né? Pensem igualzinho na declaração no Brasil. Então, um monte de gente preocupado lá, teve o agrupamento do SL Green, como é que faz? Cara, faz igual no Brasil, né? Diminui o que agrupou, né? As frações vendidas reduz o custo de aquisição. É simples, é normal. O que vai mudar é essa questão do câmbio, dos informes, o local onde vai ser inserido, tem umas diferenças, e alguns programas extras que eu vou falar hoje, que é o de Carnê-Leão e o de ganho de capital, tá? Então, sim, tem diferenças, mas no fundo é muito parecido, ok? Então, vou dar só um panorama geral, assim, bem genérico, já que, né, depois eu vou fazer um vídeo para bens e direitos, um para o Carnê-Leão, né, para a parte dos dividendos, um para a parte de ganho de capital. Aí a gente entra mais em detalhes, mas hoje de uma forma geral para mostrar essas diferenças, tá? Esses programas, falando já, a gente vai conseguir lá na Receita, tá? Assim como você baixa o programa do Imposto de Renda, eu mostrei lá no primeiro vídeo, acho, da série como baixar, você poderá, né? O Carnê-Leão nem é obrigatório, vou falar isso no dia, mas você abre lá também e vai baixar o programa tanto do Carnê-Leão, que é a forma de recolher dividendos, quanto tem os anos, bonitinho, né? E tem uma versão online, tudo, quanto o ganho de capital. Esse sim você vai precisar,
caso você tenha vendido. Tá? Se você vendeu o ativo, você vai precisar do ganho de capital. E você também baixa o programa, instala, normalzinho, são esses que estão abertos aqui, ó, na barrinha. O azul é a declaração normal do imposto de renda, o laranjinha é o carnê-leão e o verde é o GCAP, o ganho de capital. Tá? Se você não vender nada, não tiver ganho de capital e declarar os dividendos da forma que eu vou mostrar aqui direto no programa, você nem precisa dos dois, mas a princípio tem esses dois programinhas diferentes. Tá? Fazendo uma geral aqui, nós vamos seguir a mesma estrutura da declaração no Brasil. Parte de bens e direitos, parte dos rendimentos e a parte do ganho de capital, né, das operações, compra, venda, apurar, lucro, prejuízo. Bens e direitos é muito fácil, não tem quase nada de diferente. Você vai abrir um novo item, né, aqui no mesmo local, na ficha bens e direitos, você vai abrir um novo item. O código para ações é o mesmo, é o 31 ações. A única coisa que aqui você vai mudar, ao invés de Brasil, você vai colocar Estados Unidos, enfim, o que for. Estados Unidos, 249. Tá? E o que vai ter de diferente, que eu vou mostrar, é a planilha de acompanhamento. Aqui a gente viu, né, que tem lá a discriminação, preenche depois. E os valores a gente apura numa planilha de custo de aquisição total. Então, vou mostrar como fazer essa planilha de custo de aquisição, porque ela vai ter uma diferençazinha. Né? Você vai ter que separar o que os recursos originados em reais dos recursos originados em moeda estrangeira. Ou seja, quando você compra uma ação, lá, qualquer ação aí, um exemplo, qualquer uma, Nike, por exemplo, você ou você comprou com dinheiro que você mandou daqui para fora, tá? Ou você comprou com dinheiro que, por exemplo, pingou de dividendos lá. E o tratamento para essas duas formas é distinto. Né? Isso por causa do ganho de capital do programa lá do GCAP, que a gente vai mostrar lá quando chegar a hora. Então, o que tem de maior diferença em relação a bens e direitos é, ao invés de eu ter aquela planilha lá que eu apurei, né, os custos de aquisição só lançando a nota de corretagem, como eu mostrei lá bonitinho nos outros vídeos, aqui a gente vai ter que fazer uma leve alteração nela. Deixa eu abrir ela aqui rapidinho, para mostrar que essa eu não tinha deixado aqui na agulha. A gente vai ter que fazer uma leve ajuste para considerar essa questão dos rendimentos em moeda estrangeira. Então, assim, não assustem, não é nada demais. Aqui está um exemplo de uma planilha, né, com todos os eventos. O que a gente vai ter que fazer é ajustar caso a gente adquira aquele ativo com rendimentos provenientes de moneda estrangeira. No nosso caso vai ser basicamente quando você recebe dividendos, né, lá fora, certo? Mas vai ser a mesma coisa, mantém uma planilha aqui, vamos fazer uns ajustes e vai ficar bem parecido, tá? O dólar aqui você vai precisar converter, porque, né, esse dinheiro ele vai estar em dólar, né? Você vai comprar as ações em dólar, obviamente, e vai ter que converter para reais. Então esse é o ponto chave da declaração, essa conversão, que no caso aqui, né, é bem tranquilo. Você vai pegar lá no dia da compra do ativo o valor do dólar da venda, né? É sempre a contraparte. Se eu estou comprando o ativo, eu pego o dólar de venda e faz a conversão. Bom, um ponto importante, uma dúvida que muita gente tem, né? O pessoal acha que o ponto-chave aí está na remessa de dinheiro para fora. A remessa ela é irrelevante, tá? O que faz diferença é a compra. É exatamente igual a ações aqui no Brasil. O que faz diferença, você vai declarar aqui com base na data do pregão que eu mostrei lá na nota de corretagem. Né? O dia da liquidação, outras coisas, isso não é relevante. Para o investimento no exterior, mesma coisa. O que importa é a data da compra. Né? A data que você executou a ordem. Não é a settle date que eles dão lá, que é tipo a nossa data de liquidação, e nem a da remessa. Muita gente confunde, acha que é confuso mesmo, eu entendo, porque efetivamente você vai ser cobrado pelo dólar no dia da remessa, certo? O dia que você mandar um dinheiro para o exterior, usando remessa online, usando qualquer outro caminho, vai ter a conversão. Só que aqui no programa você vai declarar pelo dólar do dia da compra, tá? Não pelo dia da remessa. O dia da remessa é irrelevante. Trazer ou levar o dinheiro não faz diferença. O que vai fazer diferença é o que está acontecendo com ele. Né? Está sendo comprado ativos, vendidos, apurado lucro. Então muita gente pergunta, é muito caro para trazer os recursos. Trazer o recurso não é caro, você vai pagar a taxa que o serviço te cobrar lá.
né? O que você eventualmente vai ter que pagar um valor mais alto é eventual imposto que você tem que pagar sobre um lucro, enfim, alguma coisa assim, exatamente como é no Brasil. Então, não se preocupem com esse fluxo de dinheiro, não é o importante. O importante é o que você compra, é o que você vende, se teve lucro, se teve prejuízo, o fluxo em si não faz diferença. É claro, se você mandar dinheiro para o exterior, lá, mandei R$1.000 para o exterior, e depois eu repatriei 2.000, né, isso aí você teve um lucro, e aí é outra história, né? Você vai apurar um lucro, ganho de capital com valorização em moeda estrangeira, né? Então, seria um outro caso. Mas aqui não é o que a gente está fazendo, né? A gente está mandando para fora para comprar um ativo. Então, o ganho de capital você vai pagar embutido nessa venda do ativo e não em mandar ou trazer de volta o dinheiro, tá? Então, não se preocupem com isso. Vamos ali depois entrar em detalhes. Você vai ter que declarar aqui, como eu já adiantei, aqui, o valor na corretora. Isso aqui eu nem falei no Brasil, né? Porque, enfim, está fora do escopo de declaração com ações. Mas no exterior que o pessoal tem mais dificuldade, vamos colocar aqui também o dinheiro que tem lá na corretora, bem parecido. A única diferença aqui é que aqui sim, se o valor ele aumentar de um ano para o outro, você vai ter que declarar um ganho em rendimentos isentos e não tributáveis. Por quê? Tudo que você lança em bens e direitos, os ativos, no 31 aqui, é custo de aquisição, é igualzinho no Brasil, né? Aquilo que eu falei, custo de aquisição. Então você vai comprando, vai botando o custo de aquisição e vai lançando lá conforme tiver na sua planilhazinha, que vai ser uma parecida com essa aqui. Então, não tem alteração de um ano para o outro no custo de aquisição, né? Só vai ter alteração se você vender, e aí sim é por imposto. Agora, o saldo em conta corrente, você tem que pôr o quanto vale, né? Não é custo de aquisição. Você não adquiriu nada, é o quanto você tem em dinheiro. Vou voltar lá para o saldo em conta corrente. Então, esse aqui, a hora que der diferença, né? Se der diferença positiva, você vai ter que lançar em rendimentos isentos no dia de bens e direitos. Eu mostro isso aí bonitinho, tá? Então, é isso. O saldo é o item 62. O limite, né? Muita gente pergunta de limite para declarar. No saldo é o mesmo no Brasil, R$140, tá? Em reais, inclusive. Então, isso aí não muda. E, enfim, é isso. Bens e direitos são mais fácil. Todos são fáceis, na verdade, mas vai ser tranquilo. A única dificuldade vai estar no câmbio, que na verdade não é uma dificuldade, mas sim em apurar os custos de aquisições separados em reais e em dólar. Vou mostrar como não é tão difícil assim, tá? Então, o próximo grande grupo item seriam os dividendos. Aí começa algo um pouco diferente, tá? Eu tenho aqui, vamos lá, algumas das normas, né? Eu sempre mostrei para vocês as normas, onde é baseado e tal. A principal é essa instrução normativa aqui da Receita. Qual o número dela? 208 de 2002. Mas assim, ela tem bem pouca informação, tá? Então é bem por cima, tem muita coisa faltando. E isso a gente vai discutindo ao longo dos dias, os buracos que a gente vai ter que preencher, tá? Mas é basicamente aqui o que ela nos fala. Esse item aqui, tributação de rendimentos recebidos de fonte no exterior, por residente no Brasil, ganho de capital. Então, alienação de bens ou direitos em moeda estrangeira, assim como espécie, também estão sujeitos à apuração de ganho de capital tributável, tá? Então, é óbvio isso aqui, né? É incidência de imposto. Aqui fala de atividade rural, não é nosso caso, a gente está em demais rendimentos. Os demais rendimentos no Brasil, transferidos ou não, estão sujeitos à tributação sob forma de recolhimento mensal obrigatório no mês de recebimento e na declaração de ajuste anual. Ou seja, o que ele está falando aqui? Teoricamente, os dividendos, teoricamente, tá? Presta atenção. Eles são tributados direto na fonte, lá no exterior. Então, vocês podem ver que vai estar no lançamento na corretora de vocês, todos os dividendos vão estar tributados em 30%, que é a alíquota americana para não residentes. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o Brasil. Isso é o tratamento que os Estados Unidos dá para investidores não residentes. Eles vão recolher na fonte 30% dos pagamentos. Mas nós aqui no Brasil precisamos declarar para a nossa receita esses recebimentos. Então, teoricamente, calma, eu teria que fazer um recolhimento mensal através do Carnê-Leão, que é justamente o programinha laranja aqui. Você vem aqui no mês, aí cria lá um item novo, o nosso itemzinho aqui, peraí que vocês não estão vendo, seria aqui o rendimento recebido do exterior,
Você põe lá, lança o valor aqui, vamos pôr lá R$200, por exemplo. Ok, recebi. Ah tá, eu tenho que preencher mais coisas aqui, a data. Vou falar, não se preocupa, tá? Tudo isso quando for a data certa, né? Nossa, desgraça. Esse programa é triste. 31, dificuldade de pôr um aqui. Pronto. Enfim, você teria que fazer, não lembro, tô falando, né? Teoricamente teria que declarar aqui bonitinho e tal. E aí ele faria o consolidado, imposto devido. Estava até fazendo uns testes aqui, quando você teria que pagar de imposto e tudo mais. Agora, por que eu estou falando teria? Porque esse imposto ele é retido na fonte em 30%, certo? Aqui no Brasil, o que eu pagaria de imposto no Carnê-Leão? O Carnê-Leão ele funciona mais ou menos como essa tabela aqui, tá? É a alíquota progressiva, ou seja, você tem inclusive uma faixa de isenção e tal, uma alíquota progressiva, e o máximo que você vai pagar é 27,5%, que é menos que 30%. Ou seja, na prática, né, é retido no exterior imposto de renda para os Estados Unidos, né, isso aí nem entra aqui para o Brasil, 30%, que é um valor maior do que a Receita iria te descontar. E eu falo iria porque existem acordos de reciprocidade em que esse imposto pago lá no exterior, ele não é cobrado aqui. Se não existisse, ele teria que ser tributado aqui de novo, tá? De novo em 27,5%. Mas como existem esses acordos, e depois a gente fala isso no vídeo, né, correto, você não precisa pagar duas vezes o imposto, né? Bitributação, é um acordo que dispensa a bitributação. Então, na prática, declarar, na teoria, os dividendos no exterior é um pouco complicado. Na prática é muito fácil, porque em 99,99% das situações você não vai precisar pagar nada. E é só preencher e tá tudo certo. Então, como você, na prática, não vai pagar, você não precisa preencher o Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão você vai fazendo ao longo do ano. Então, teve janeiro aqui de 2021, eu já teria que ter pago se eu tivesse resultado. Janeiro, fevereiro, março. E aí você vai pagando mês a mês. No final do ano, você só exporta ele lá para o programa de imposto de renda. Mas se você não usar Carnê-Leão para nada, você não precisa botar seus rendimentos aqui. Você pode simplesmente fazer isso direto no programa do imposto de renda, né, que você vai vir aqui, ó, em rendimentos aqui, recebidos de pessoa física no exterior. Né, você vai vir aqui em outras informações. Eu vou falar cada dia isso em detalhes, tá? E tem um resultado aqui para o exterior, então eu ponho aqui o valor que for. Se eu botar muito baixo, ele vai cair na isenção, né? Ele vai ficar zero ainda. Eu tenho que pôr um valor mais acima da faixa de isenção para ele considerar. Aí sim, ó, ele vai te pôr o imposto a pagar. Então, vamos por partes. Aqui tem uma diferença importante, né? Eu falei para vocês que no imposto de renda no Brasil não se misturava o que você tinha que pagar com a declaração do imposto, os outros itens. Aqui, sim, nos rendimentos, ele vai se misturar com o que você tiver de imposto a pagar do teu emprego ou, enfim, da sua atividade, com os seus dependentes, vai misturar tudo aqui, tá? Então, esse é um ponto, esse é um detalhe. Outro aqui, Arthur, você falou que não ia ter que pagar e apareceu 40 mil reais. Tudo bem, botei 200 mil reais de dividendos. Mas é que a gente vai compensar aqui, ó, imposto pago e retido. Assim, confirmo. Eu vou lançar aqui imposto pago no exterior. Como reteve 30%, se eu recebi 200 mil, né, reteve 60 mil, teoricamente. Né? Então, eu vou botar os 600, não, 60 mil. Que teoricamente, né, seria o valor retido. E aí você vê que ele zera, certo? Então, para quem não usa o Carnê-Leão para outras atividades, você pode esquecer isso aqui, botar direto lá, vou mostrar em detalhes como é que põe na declaração, porque você não vai precisar pagar mês a mês, então não faz diferença, você enfia ali na declaração e dá tudo certo. Se você tiver outros itens para lançar no Carnê-Leão, aí você precisa fazer, tá? Porque ele vai misturar com os outros itens, questão de dedução de imposto a pagar, senão não vai bater certinho. Então, se você declara alguma coisa no Carnê-Leão, aí você põe os seus dividendos aqui, então por isso que eu vou mostrar, tá? Mas se você não usa o Carnê-Leão, depois eu apago. Você pode simplesmente vir na declaração,
você vai lançar os seus dividendos aqui mês a mês. Então, nesse ponto é inclusive mais fácil, porque você não precisa lançar um item para cada empresa, ficar indo atrás de informe, de se é dividendo, se é juros sobre capital próprio, foi declarado e pago, se não foi declarado, isso tudo não interessa. Você vai pegar na tua corretora o relatório, vai somar tudo que você recebeu em janeiro, vai lançar aqui, tudo que você recebeu em fevereiro, aí tem o câmbio, né, para dividendos, é outro tipo de câmbio, não é o dólar de venda, né, é o dólar na quinzena, no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, depois eu explico isso direitinho, pode ficar tranquilo, qual o câmbio que você usa, você só vai somar o total do mês, fazer a conversão para reais, lançar aqui mês a mês, é isso que você precisa fazer, mês a mês, e no imposto pago, nem isso, você só lança um valor só total. E boa, teoricamente, né, em 99,99% dos casos, esse imposto retido na fonte vai ser maior que você teria que pagar. Claro que isso depende de umas condições, depois eu falo. Isso aqui depende também da sua remuneração. Então, quem não tem remuneração tributável, né, nunca vai passar esse limite. Quem tem já parte dos 27,5%. Aí, se você tiver um ADR que desconta menos, pode dar diferença. Mas, enfim, isso aí eu falo com calma. Mas para a grande maioria das pessoas não vai fazer diferença. Então, é muito mais fácil fazer assim. É mais fácil, inclusive, que no Brasil, né, para ser sincero. Porque eu não preciso lançar empresa por empresa. O máximo que eu vou precisar fazer é lançar mês a mês, né? Aqui o somatório total do mês convertido em reais, que é fácil de fazer. E o imposto pago total, aí você soma uma colunona inteira, total no ano. Vai provavelmente ser maior que você deveria ter pago. Zero aqui, só alegria, acabou. Declaração de dividendos, né? Então, dividendos, na teoria, ele é mais complicadinho. Tem essa questão do carnê-leão, do não sei o quê. Na prática, ele acaba ficando mais fácil que no Brasil, que é só somar os valores mês a mês, converter para dólar e somar o total do imposto pago, converter de dólar para real. Ok? Então, segundo o grande grupo, também não se preocupem, é fácil, inclusive mais fácil que no Brasil, eu acho. E o último grande grupo, que é o dos ganhos de capital, né, do lucro, do prejuízo, e na declaração dos ativos no Brasil, a gente vem na aba renda variável, né, essa aba aqui, que mostrei já para vocês, operações comuns, que a gente lança aqui, né, os resultados, aí embaixo aparece imposto a pagar, tá aqui preenchido com os dados do exemplo que eu dei, né, alíquota, como é que emite DARF, tudo isso tem nos vídeos passados, né, quem não assistiu, assista aí. Nos investimentos do exterior é um pouquinho diferente. Você vai apurar, não aqui nessa aba renda variável, mas no famigerado GCAP lá, que é o programa de ganho de capital. Na prática, de novo, eu acho ele mais fácil, inclusive, que no Brasil, porque ele te dá bem mastigadinho aqui. Ele só não é mais fácil por um motivo, que eu já falo. Então, quando a gente for lançado, de novo, vou mostrar isso aí com calma, tá? No dia de ganho de capital. Quando lançar aqui no exterior, aí você vai pôr lá o que quer que seja, aquisição, você vai precisar dizer qual foi a origem dos rendimentos. Aqui que está o complicador, né? É por isso que lá em bens e direitos a gente vai precisar ter uma planilha separando a origem dos rendimentos, né? O que você usou para comprar em reais, claro, convertidos, né? Óbvio, ou diretamente ganho no exterior. Porque aqui ele vai pedir. Falar, como é que você comprou essa ação? Ah, vendi uma ação da Nike. Tal. Como é que você comprou essa ação? Ah, eu comprei com dinheiro meu que eu mandei para o exterior. Então é esse, rendimentos oferidos em moeda nacional. Tá? Se você comprou, não, comprei só com dividendos que eu recebi no exterior, é esse, rendimentos em moeda estrangeira. E se você, né, que vai ser a situação mais comum, né, comprou parte em reais, parte em dólares, aí é meio que a junção dos dois. Você vai ter uma apuração em reais e uma apuração em dólar. Parece complicado, mas na hora de preencher aqui é fácil, tá? Não é muito difícil, não. Basicamente é isso, ó, você vai, vamos pôr aqui em moeda nacional. Você vai precisar pôr a cotação lá do dólar na data de aquisição, o custo de aquisição em dólares, que você tira lá da planilhazinha, bonitinho, sei lá, por $500. Aí ele vai calcular em reais, enfim. É relativamente tranquilo, tá? Não é tão difícil assim. O programinha, inclusive, ele é bem melhor, né? Ele vai te dar, ele vai fazer depois. Eu preciso preencher o resto.
enfim, a gente vê no dia certinho, mas ele te dá espaço para você pôr mais coisas, ele é mais intuitivo do que apenas aparecer um campo aqui, cospe um valor, você precisa fazer tudo por fora, tá? Agora tem esse complicador de dividir o quanto você botou em reais e o quanto original em moeda estrangeira. Não é tão difícil, tá? Se vocês fizerem como eu vou mostrar, acho que já amanhã, no vídeo de amanhã, vocês vão ver que não fica difícil, né? Não é nenhum grande problema. Para ganho de capital no exterior, você tem isenção de R$35 mil, que eu já vou até mostrar aqui de onde vem. É considerado esses ativos no exterior como bens e direitos de pequeno valor. É meio estranho isso, né? Mas enfim, é a vida, né? É como funciona. Então, tem um limite de isenção de R$35 mil acima dos 20 de ações no Brasil. Essa é a notícia boa, né? Bem tranquilo. A notícia ruim é que se você tiver prejuízo, você não carrega para os exercícios seguintes como de ações no Brasil, né? Infelizmente, não tem essa possibilidade. Lembra que aqui, quando você tem prejuízo, você carrega, né, para os próximos exercícios, prejuízo para o mês anterior para compensar. No exterior não tem como, o GCAP não admite. Então, se você tem prejuízo, teve prejuízo, acabou, não compensa com lucro. Em compensação, a isenção de 35 mil é um pouquinho maior, né? Dá um bônusinho. E por último, para fechar o vídeo de hoje, que é mais para mostrar para vocês que não tem segredo, né? Você vai fazer um bens e direitos, vai fazer uma planilha ali com custo de aquisição, os rendimentos na prática vai ser mais fácil, eu vou falar todos os detalhes, mas na prática vai ser mais fácil que no Brasil. E o ganho de capital também não é difícil, é até mais fácil bobear também, né? O que dá trabalho mesmo é a questão do câmbio e essa separação do custo de aquisição dos ativos. Mas para fechar a declaração hoje, eu vou falar da CBE. O que é a CBE? Os capitais brasileiros no exterior. Eu só vou falar hoje disso, tá? Não vou fazer vídeo, então preste atenção. Isso aqui é uma outra declaração que você tem que fazer, mas não é para a Receita Federal, é para o Banco Central, tá? Então, essa declaração da CBE é diferente, não tem nada a ver com a declaração do imposto de renda. A Receita, ela quer saber das suas operações e seu patrimônio para apurar se você deve imposto ou não. Esse é o papel da Receita, ela está lá para te cobrar imposto. O Banco Central não. Ele não tem nada a ver com imposto, mas ele quer saber das pessoas que têm dinheiro no exterior, né, o que elas estão fazendo, de onde vem, porque ele tem que monitorar a evasão de divisa, esse tipo de coisa, tá? Então são declarações distintas, com, né, finalidades distintas, por isso que eu não vou, né, abordá-la aqui, porque foge um pouco do escopo, e também porque você deve fazer apenas quem tem equivalente a $1 milhão ou mais no exterior, então acredito que seja a imensa minoria aí do público do canal. Então, assim, né, não vou abordar isso aqui, mas não tem muito segredo. É uma outra declaração, à parte, fora com o imposto de renda, não tem nada a ver. Tem lá um manualzinho também, e pelo que eu vi é simples, assim, não é tão complicado. Eu não tenho $1 milhão no exterior, então não sei exatamente como é que funciona, mas não parece muito difícil. Se você tiver $100 milhões no exterior, primeiro, você não devia estar assistindo meu vídeo. Vai curtir tua vida com outra coisa. Mas aí você tem que entregar ela trimestral, não é anual. Enfim, né? Esse sim, duvido que tenha alguém com esse valor assistindo os vídeos aqui no canal. Mas só para mostrar que existe. Se você tiver mais que $1 milhão, você precisa fazer, tá? Sua obrigação. Mas não é muito complicado, pelo que eu vi. Você vem aqui, ó, em declarações anuais a partir de 2018. Aí vai ter um manualzinho e tal, perguntas. É melhor, mais acabado que o imposto de renda. A impressão que dá é que esse programa de imposto de renda ele foi virando um puxadinho, um em cima do outro. Por isso que ele é meio bizarrão, assim. O GCAP já é melhor, o próprio Carnê-Leão também é mais bonitinho, as alternativas são melhores. E esse aqui do CBE apareceu melhor também. Então você vai vir aqui, fazer um cadastro. Eu acho que é online, eu nem sei se tem programa, enfim. Manda ver, boa sorte. Daqui pra frente eu não vou. Certo, pessoal? Então por hoje era isso, tá? Eu sei que talvez tenham surgido mais dúvidas do que eu tirei, mas o principal que eu quero falar é isso. Não é difícil, não se preocupa. Não tem nada de outro mundo. A lógica é exatamente igual da declaração no Brasil. Vai precisar declarar em bens e direitos, em rendimentos, do que você receber de dividendos. E se você vender, né, acima de 35 mil, tem imposto a apurar, para baixo tem isenção. Né? Só que é fácil, tá? A única dificuldade, a única não,
né? Mas a maior dificuldade é o câmbio, né? E essa separação dos recursos que você vai fazer em bens e direitos, o quanto vem de recursos que você mandou do Brasil e o quanto vem de recursos que você ganhou direto no exterior. Esse que é o ponto mais complicadinho. O resto é bem simples, é só você saber o que colocar, onde colocar e seguir tudo que você já aprendeu nos vídeos anteriores, tá? Então, boa parte das dúvidas que eu vejo são dúvidas de coisas que a pessoa teria no Brasil aqui também. Como é que eu faço de split? Como é que eu faço disso? De redução de capital, que tem lá nos REITs, que tem em alguns ETFs. Você faz igual no Brasil, né? Não tem segredo. Então é isso. Quem não tem uma base boa de declaração no Brasil, assista os vídeos anteriores para pegar o jeito. E no exterior, a partir de amanhã, a gente pega bens e direitos, proventos, ganho de capital. Vocês vão ver que não tem nada de outro mundo, né? É só fazer esse acompanhamento do custo de aquisição. O câmbio você puxa lá do site do Banco Central, bem fácil. Né? Dá talvez um pouco mais de trabalho, mas assim, dividendos eu acho mais fácil. O GCAP, pouca gente vai precisar usar mesmo, né? Só quem vender. Enfim, se não vender, não precisa usar. Então, na prática é tranquilo, tá? Não se preocupem. De novo, vou falar tudo detalhado e tal, mas não se assustem, não tenham medo, que o que interessa é o trabalho que você vai ter no final, que é bem tranquilo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa semana acompanha os outros vídeos. Não sai perguntando, é um monte de pergunta no vídeo de hoje. E vai ter os vídeos dos próximos dias, onde 90 e poucos % das perguntas estarão respondidas. Beleza? Então por hoje era isso aí. Grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Valeu!